Abel, Sérgio, Letícia, Eric. Graças e paz, queridos, boa noite. Estão me ouvindo bem? Quem já estiver me ouvindo, manda um ok aí para eu saber se está ouvindo, o volume tá bom. Estão me ouvindo? Graças a Deus. Então tá bom, né? Boa noite a todos, graça e paz. Dá mais um minutinho aí para enquanto os nossos irmãos se conectam, para nós já darmos início aí ao nosso culto. Amém? Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o Lavisk. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aí do outro lado, nos assistindo. Eu queria dar início, né, a esse momento, a esse culto nosso, com uma oração. Amém? Onde você estiver, se você puder, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por mais uma noite, onde nós estamos reunidos na Tua presença, Senhor. Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estaria com eles. Aqui em casa nós estamos em 4, nós cremos que a Tua presença é real nesse lugar. Ó Deus, visita cada lar que, ó Deus, que abriu as portas aí para que nós pudéssemos ministrar, para que nós pudéssemos louvar juntos, para que nós pudéssemos aprender de Ti. É um prazer para mim estar na Tua presença, é um prazer para mim poder Te louvar e Te exaltar, e que a Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, venha impactar cada coração. Deus, que nesse momento de crise, de pandemia que nós passamos, que a Tua presença ela venha satisfazer cada vazio da nossa alma. A nossa alma às vezes fica inquieta, a gente quer sair, a gente quer ir visitar amigos, mas o Senhor é tudo que nós precisamos e o Senhor está conosco. A Tua palavra diz que o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor nos mandou e nos deixou o Seu Consolador. Por isso, Espírito Santo, consola aqueles que estão sofrendo a perda de entes queridos, consola aqueles que estão sofrendo a perda de um emprego, que o Senhor seja, ó Deus, aquilo que preenche e que satisfaz a alma de cada um deles. É o que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, queridos? Esse é o momento de louvarmos ao Senhor, de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? E eu queria que você aproveitasse aí, enquanto nós louvamos ao Senhor, convidasse um amigo seu, aquele que você sabe que está em casa lá, né, que pode participar aí junto conosco, adorando ao Senhor, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Vamos agradecer. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra Você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos, que te pertenço.
agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia! Graças a Deus, né, queridos? Que você possa dizer com toda alegria, com toda felicidade no seu coração que você pertence a Deus, amém? Hoje mais cedo eu estava lendo aí uma palavra que Paulo, né, falando lá aos Filipenses, ele falando alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. E para nós o que é interessante é que Paulo ele estava preso. A maioria das cartas de Paulo ele escreveu enquanto estava preso, né? Ele estava preso por correntes, por prisões, mas a sua alma louvava ao Senhor. E hoje nós talvez estejamos presos em casa, né, por essa questão da pandemia, mas cara, é tão bom poder servir a esse Deus, né? De repente você tem o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, abençoa eles, aproveita esse momento para gerar neles fé, para mostrar para eles que independente do que está acontecendo lá fora, nós temos paz dentro, amém? A nossa paz é uma paz interior, é uma paz que excede todo entendimento. E que em nome de Jesus, que através da sua vida, que o reino de Deus venha crescer cada dia mais. Que quando acabar essa pandemia, o povo de Deus esteja cada vez mais forte. A igreja do Senhor esteja mais forte do que quando começou. Amém? Esse é o meu desejo. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Que você aproveite esse momento para enviar aí o convite aos seus amigos, para que eles possam, junto conosco, adorar esse Deus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma
podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, Senhor, cada fôlego meu. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, Senhor, cada fôlego meu. Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão felizes aí, né? Estou muito feliz porque Deus é fiel, Deus tem estado conosco todos esses momentos, e que você possa encher seu coração de esperança, porque Deus é bom e Ele está conosco a todo tempo. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas
conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença, Tua presença 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 é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Amém, glória a Deus. Não sei se vocês estão percebendo aí algo de diferente hoje. Normalmente eu sou o convidado, amém? Hoje eu não vou, hoje o convidado foi o Abel, que está aqui do meu lado, ele não quis aparecer. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado. Não sei quantos já convidaram aí seus amigos. Se você não convidou, aproveita esse momento. Vou te dar uns segundinhos aí para você clicar na setinha, envia para os seus amigos aí para que eles possam se conectar conosco e participar agora do momento da palavra, amém? Então, eu que vou estar trazendo a palavra de Deus para vocês hoje. Eu queria, antes de ministrar a palavra, aproveitar para já compartilhar com vocês, quem já está conosco aí nesse momento, que na quarta-feira, dia 27, não é isso? Nós estaremos dando aí início a uma nova série, né? Não sei se todos já sabem, mas nós toda quarta-feira nós temos uma série de estudos que é muito importante. Nós já estudamos sobre os dons do Espírito, sobre o fruto do Espírito. Então agora nós vamos falar sobre os homens da Bíblia, né? Os homens de Deus aí da Bíblia. Foram selecionados alguns homens e até para a alegria de todos nós temos vários pastores convidados participando aí dessa live. Serão todas as quartas-feiras, então nos acompanhe, esteja conosco, porque na quarta-feira, agora dia 27, a gente já vai dar início, às 20 horas, através do Instagram também,
Mas nós estaremos vendo a possibilidade de disponibilizar também no YouTube, talvez no Facebook, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas. Então, o nosso intuito é simplesmente levar adiante a palavra de Deus. Aquilo que nós recebemos do Senhor, nós também queremos compartilhar com os irmãos. Amém? Então fica ligado. Se você não nos segue ainda, segue a gente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube e fique conectado conosco. Amém? Então é isso. Eu quero dar início aí ao momento da palavra. Você que estiver com Bíblia ou se você estiver só anotando, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Nós vamos ler do capítulo 1 até o versículo 12. Amém? Marcos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Se for dar um tema para essa mensagem, o tema da mensagem seria grandes expectativas, né? Grandes expectativas. O que nós vamos ver? O que nós teremos aí, né, nessa palavra? Eu separei alguns textos, ao todo são 6 textos. Talvez, se ficar muito extenso, se acabar demorando muito tempo, eu vou abreviar, ao invés de ler, eu vou contar para vocês o que aconteceu nessa passagem. E você vai ver que em todas essas passagens, grandes expectativas, né? Existia uma expectativa e Jesus superou ela. Amém? Então, o primeiro texto, que está lá em Marcos, eu vou ler com vocês. Diz assim, ó, dias depois, Marcos 2, capítulo 1, Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Diz, dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que ali estavam sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, tome a sua maca e vá para a sua casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus. Nunca vimos nada igual. Então a multidão louvava a Deus dizendo, nós nunca vimos algo igual. O que aconteceu aqui, queridos? O que aqueles 4 amigos, né, do paralítico esperavam? Qual que era a expectativa deles? Né? Se você viu no começo, o que eles esperavam? Eles esperavam apenas que o jovem fosse curado. E o que Jesus fez? Jesus, além de curar, Jesus perdoou os seus pecados. Né? Então nós vemos que Jesus, desde o início, ele já superou a expectativa daquele homem. Amém? Então nós vamos ver, como eu te falei, em vários textos, o que era esperado e o que Jesus fez. O próximo texto que eu queria ler com vocês, se você não tiver com Bíblia, sua nota, é em Lucas 5, do versículo 1 até o versículo 11. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá, para onde é mais fundo, lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar.
Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois eles e seus companheiros ficaram espantados com a grande quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como os sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Talvez você está estranhando a linguagem. Eu estou lendo na nova versão transformadora. É uma versão contemporânea, agora do ano de 2019. Então, o entendimento, quando a gente lê nessa versão, é mais fácil. Mas na Almeida, o título dessa mensagem foi a pesca maravilhosa, né? Porque os discípulos, eles eram pescadores, né? Pedro era pescador e ele tinha trabalhado a noite inteira, né? Quem é pescador sabe que à noite é muito mais fácil pescar. E Pedro tinha passado a noite inteira tentando pescar e naquele dia ele não tinha pego nada. Então ele já estava cansado, já estava lavando as suas redes. Jesus chegou, né, onde eles estavam lavando as suas redes, aproveitou o barco, né, de Pedro, usou o barco de Pedro de propósito, né, para ensinar as multidões. E após ensinar, Jesus realizou esse milagre. Ele usou o barco de Pedro para mostrar que ele tem poder nos céus e na terra. Ele já havia feito, né, um milagre anterior, como eu te falei. E ele agora, o que ele faz? Ele faz uma pesca. Só que o que é o ponto chave para mim nessa mensagem, né? Com relação à expectativa, o que os discípulos esperavam? Eles esperavam um dia comum de pesca. E o que eles encontraram? Eles encontraram o Salvador, né? Daquele dia em diante, a Bíblia diz que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Então a gente vê que a transformação ela foi real. Quando eles tiveram um encontro com Jesus, viram que Jesus era capaz de fazer, eles não pensaram duas vezes. Pedro largou o barco e Jesus falou: a partir de hoje, você é um pescador de homens. Amém? E nós cremos que esse é um chamado que Deus tem para cada um de nós. Amém? Ser pescador de homens. Amém? O próximo texto que eu queria ler com vocês também está em Lucas. Agora o capítulo é o 7, do versículo 11 até o versículo 17. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então, foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem, que estava morto, se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Amém? Então, queridos, mais uma vez, o que aconteceu aqui, né? O que era esperado, né? Não sei se vocês sabem, mas o que era uma viúva naquele tempo, né? Nós vivíamos que era uma época onde a mulher, ela praticamente não tinha valor. O valor da mulher era dar filhos, né? E essa mulher, ela tinha um único filho. Então, assim, a única chance dela sobreviver era esse filho, porque o seu marido já havia morrido. Então, na maioria das vezes, o homem que trabalhava e sustentava a casa, o marido dela já tinha morrido. É tanto que Jesus deu esse ministério para nós. Jesus disse que o nosso ministério é cuidar dos órfãos e das viúvas. Por que viúva, né? Quando a Bíblia fala dos órfãos e da viúva, ela fala daqueles que não tem a quem recorrer. Né? Porque a viúva, via de regra, a quem ela recorria? O seu marido. E o marido dessa mulher já tinha morrido. E agora o seu filho também tinha morrido. Provavelmente depois disso, depois que ela enterrasse seu filho, ela iria mendigar. Né? Então Jesus restaura aquela esperança daquela mulher. Ele ressuscita o seu filho. Né? A Bíblia diz que era o filho único dela.
Então, quando Deus faz esse milagre, Deus supera mais uma vez a expectativa. Por quê? Qual que era a expectativa daquela viúva? A viúva, com tristeza, ela só esperava enterrar o seu filho. E Jesus ressuscitou o filho daquela viúva. Então, mais uma vez, nós vemos Jesus superando as expectativas. Amém? Próximo caso é o da mulher do fluxo de sangue. Essa passagem está relatada lá em Marcos 5, 25. Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34. Como é uma passagem bem conhecida, eu não vou ler, até para a gente ganhar tempo, eu vou só contar para vocês o que aconteceu. Era uma mulher que há muitos anos sofria, né, com uma doença, e ela ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, e a fama de Jesus já estava percorrendo, né? Todos já sabiam que Jesus estava passando, e onde ele passava ele levava cura, ele libertava os cativos, ele repreendia os demônios. Então aquela mulher falou: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Então qual que era a expectativa dessa mulher? Ela esperava ser curada, né? E a gente vai ver que lá no versículo 35, versículo 34, o que diz? Ele disse: Jesus disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. A versão de Almeida diz: filha, a tua fé te salvou. Então, mais uma vez, Jesus superou a expectativa. Por quê? Qual que era a expectativa dessa mulher? A mulher só desejava ser curada. Ela tinha uma fé imensa. Ela falou: se eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Mas Jesus, além de curar, Jesus a salva por meio da fé. Amém? Então nós vemos as maravilhas, o quanto Jesus sempre deu além do que as pessoas esperavam, né? Essa mulher esperava a cura, Deus deu a cura e ainda disse: filha, a tua fé te salvou, né? É muito mais do que só a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Amém? O próximo trecho, a próxima palavra que eu quero ler com vocês está em João, Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 1 a 15. Eu vou ler com vocês. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois todos viam os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Depois disso, ele disse isso para pôr à prova Filipe, pois já sabia o que fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só homens era cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos cheios com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Amém? Essa passagem ela é maravilhosa, né? Porque a gente vê o que Jesus fez com 5 pães e 2 peixes. Eu moro numa casa eu moro eu, minha esposa e minha filha, e a gente sabe que aqui em casa, pra gente tomar café, a gente compra 6 pães, né? E Jesus, na época, só de homens, tinham 5.000, né? A expectativa era que tinha também, em média, 5.000 mulheres e algumas crianças. Então, uns falam 12.000, outros falam até 15.000, porque muitas famílias tinham mais do que um filho. Então, ainda que fosse só 5.000 homens, Jesus diz que depois de ter dado graças, ele repartiu, e esses 5 pães e 2 peixes alimentou e deixou eles satisfeitos. Então, assim,
Eles não tinham dúvida que era um milagre de Deus. Eles não tiveram dúvida de que só Deus poderia estar fazendo aquilo, né? Aonde que com 5 pães você vai alimentar 5.000 homens, né? Com certeza Deus se manifestou, a glória de Deus foi vista e o povo ficou satisfeito não apenas pelo pão, mas porque os seus olhos contemplaram essa maravilha, né? E o final do trecho aqui diz que Jesus sabia que eles queriam torná-lo ele rei à força, né? Porque assim, é um homem que se levantou que vai acabar com a fome. A gente sabe que até hoje existe fome no mundo, e se Jesus, né, eles imaginaram, se nós tornarmos ele rei, ele vai acabar com a fome do mundo. Esse homem é de Deus. Só que nós sabemos que o plano de Deus era um plano muito maior, um plano que talvez nós nem entendemos, mas nós sabemos que tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Amém? Então, com relação às expectativas, o que era esperado? Os discípulos, eles pensavam que a multidão deveria ser enviada para casa porque não havia comida para todos. E o que Jesus fez? Jesus usou uma pequena refeição para alimentar milhares e ainda sobrou uma grande quantidade de alimento. Amém? Então, mais uma vez, está claro aqui, né, a forma como Deus supera as nossas expectativas. Amém? Então, o último trecho que eu queria ler com vocês é a trama para matar Jesus. Isso aqui está onde? A trama para matar Jesus. João 11, eu vou ler o versículo 53. Deixa eu ver se eu consigo. Nessa versão diz assim, ó. Daquele dia em diante, João 11, do versículo 53, diz: daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Se você for ler o contexto, você vai ver que mais uma vez Jesus, né, ele por todo o seu período ali de ministério, após ele completar a idade, né, que estava prevista, ele começou a realizar grandes milagres, maravilhas, mas toda vez que ele realizava um grande milagre que as pessoas queriam adorá-lo, ele se retirava, ele ia para um canto ficar sozinho, ele se escondia porque ele sabia que não era esse o propósito de Deus para ele. Então, aconteceu que depois de um desses milagres que Jesus realizou, a palavra diz que daquele dia em diante começaram a tramar a morte de Jesus, né? E eu queria ler também o capítulo 19, o versículo 30, que diz assim: depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. O que aconteceu? Jesus na cruz disse: está consumado. Então a expectativa, né, das pessoas, dos líderes religiosos daquela época, qual que era? Eles queriam ver Jesus morto e eles alcançaram o seu objetivo, né? O que eles queriam era matar Jesus. Eles queriam acabar com aquela possibilidade, né, desse homem que eles não entenderam que era o Filho de Deus. Eles não entenderam que era o Messias esperado. Eles achavam que era o Beelzebul. Eles achavam que era um blasfemo. Então eles fizeram de tudo para matar Jesus. E eles mataram Jesus. Só que o que eles não esperavam é que mais uma vez Jesus superaria as suas expectativas. Porque Jesus não apenas morreu, né? Jesus morreu no nosso lugar. Então era necessário que ele morresse. Se Jesus não morresse, nós não teríamos esperança. Nós não teríamos por que estar hoje feliz. Não teríamos por que estar hoje em paz. Mas hoje há paz no nosso coração. Hoje há felicidade na nossa vida. Por quê? Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Amém? Então, se você for ver, a história de Jesus é uma história maravilhosa. Maravilhosa. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E desde que Jesus ressuscitou, assim, ele nos selou com o seu Espírito Santo, que nos dá alegria, que nos dá tudo que nós temos estudado, tudo que nós temos vivido, é graças ao Pai. Graças a isso que aconteceu, a morte e ressurreição de Cristo. Amém? Então, queridos, essa foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. Que você aumente as suas expectativas. Nós sabemos que muitas vezes a gente tem colocado expectativa em homens. E quando nós colocamos expectativa em homens, nós temos a nossa expectativa frustrada. Porque o que Deus faz é bom. O que Deus tem para nós, a gente não consegue imaginar, a gente não consegue, né? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para nós. Então a gente não consegue imaginar como que será a glória. Com certeza Deus tem um lugar preparado para nós, né? Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, o que nos alegra, o que nos motiva é saber que na casa do Pai há muitas moradas. E graças a isso que Jesus fez, graças à sua coragem de vir ao mundo como um homem, sofrer em nosso lugar, ele garantiu para nós uma vida eterna. Amém? A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Que o seu coração se encha de gratidão, o seu coração se encha de amor, que você continue aumentando as suas expectativas, mas coloque as suas expectativas em Deus. Não coloque expectativa em homens. Eu sou falho, né? Nós sabemos que os nossos irmãos são falhos. Quando você coloca expectativa em uma igreja, quando você coloca expectativa em uma empresa, quando você coloca expectativa em uma pessoa, em um casamento, em um carro, a sua expectativa vai ser frustrada. Porque as nossas expectativas só são superadas quando elas estão em Deus. Quando você tem um encontro com Jesus, como aquela viúva teve, como os discípulos, né, aquela multidão faminta teve, como todos, né, os que presenciaram ali a vida de Jesus tiveram, eles são, assim, tremendamente mudados. Então, que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a sua vida, continue te usando, continue te prosperando em tudo que você fizer, mas que a sua expectativa esteja tão somente no Senhor. Amém? Eu quero orar com vocês. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Senhor, nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. Eu te agradeço por esse ministério, Pescadores de Almas, que continuemos a alcançar vidas. Obrigado por nos chamar como pescadores. Obrigado por nos chamar como homens e mulheres que trabalham para ti. Nós sabemos que o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro. Nós sabemos que nós não merecíamos, mas o Senhor se entregou por nós. Por isso nós somos gratos a ti, nós temos um coração grato a ti, e que o Senhor nos use para realizar a tua obra, para fazer a tua vontade, para cumprir o teu querer. Que a nossa vida seja inteiramente vivida